Todo mundo achava que ele era um fracassado solitário, mas ele se torna o maior caçador de demônios depois de fazer um pacto com uma garota demônio e torná-la sua esposa. Shu é um Zé Ninguém patético e sem grana, que vive numa sociedade infestada por criaturas conhecidas como perigos demoníacos. Quando era jovem, toda sua família foi massacrada por um demônio do bairro, e o governo encobriu como um acidente para não causar pânico na galera. Depois disso, ele decide virar caçador de demônios, mas luta como os Vingadores sem se importar com a destruição. É por isso que todo o dinheiro sempre sai da conta dele e ele continua duro. Um dia, ele vai num restaurante e encontra uma amiga, a Ayano, com quem ele provavelmente já ficou. Ela paga o almoço para ele, já que ele tá sem um tostão, e pede para ele arrumar um emprego de verdade. Ele sai do restaurante e volta para casa, onde é recebido pela linda Kisara, uma perigo demoníaco muito forte, ligada a ele por um contrato que fizeram. Ela preparou um jantar à luz de velas para ele, porque o Zé Ruela aqui não pagou a conta de luz ainda. Depois do jantar, a Kisara dá um bolo nele, já que ele ainda não tem emprego, e isso o motiva a arrumar um bico logo. No dia seguinte, ele entra num programa e é transportado para uma reunião com várias outras pessoas, tipo o Gorducho Loli e o Careca. Essa galera é de empresas diferentes que lidam com perigos demoníacos por dinheiro, basicamente são cafetões de demônios. O leiloeiro mostra para eles um vídeo de um demônio classe C e pede para darem lances. A empresa que topar matar esse demônio pela menor grana leva o serviço. Shu acaba ganhando o leilão, porque ele cobrou mais de 50%, a menos que todas as outras empresas, deixando todo mundo puto. Depois disso, ele volta e entra em contato com a empresa da mãe da Ayano, pedindo reforços, e ela concorda, mas por um preço bem alto. Ele encontra a Ayano perto do hotel onde está o demônio, e eles entram com alguns soldados, mas assim que se aproximam da porta, o demônio a explode completamente. Eles se abrigam rápido e Shu espia para ver que o demônio invocou um monte de capangas, que me lembra os caras que ficam em volta da minha namorada. Eles entram e começam matando os capangas primeiro, e depois que todos são mortos, ele manda a Ayano dar cobertura e distração enquanto ele se esgueira e atira nas costas dele. Surpreendentemente, o demônio não morre e o arremessa para longe. O demônio se vira e dispara o braço na direção dele para acabar com ele, mas assim como um médico, a Kisara arranca o braço dele na hora, salvando a vida do Shu. O demônio invoca mais capangas, que ela elimina com muita facilidade, e então ela corre em direção ao demônio, atacando-o com a espada, mas não consegue acertá-lo e é arremessada para longe. Ela cai perto do Shu e diz que não trabalha há 3 meses e está sem forças. Acontece que, segundo o pacto, que provavelmente foi criado por um cara sem vida social, o poder real da Kisara só é revelado com um beijo. Então o Shu a beija e imediatamente ela se transforma numa lutadora super poderosa. A Demon invoca mais lacaios, mas dessa vez ela não tem a menor dificuldade em eliminá-los um por um. Lutando contra eles, ela e Ayano se reaproximam. Ayano acaba chamando-a de vagabunda por beijar Shu, e depois de uma pequena discussão, a coisa escala para uma briga física. Ela tenta atacar Ayano, que desvia e atira nela, mas Kisara também desvia da bala. Depois disso, elas começam a se atacar ferozmente, forçando Shu a impedir que essas duas idiotas se matem. Isso, por sua vez, deixa Kisara furiosa com Shu, pois ela acha que ele gosta mais da gaiata da Ayano, e começa a atacar Shu. Ela o ataca repetidamente, e ele continua desviando. No final, para que ela não fique mais lá, ele dá a ela a chave do apartamento, o que resolve o problema e deixa a interesseira feliz. Ela volta a atenção para o demônio e avança, matando todos os lacaios pelo caminho. As duas atacam em conjunto, com Ayano dando o primeiro golpe com sua espada e Shu finalizando o demônio com sua arma. Na manhã seguinte, Shu acorda para tomar café e percebe que é uma porcaria básica que Kisara cozinhou para ele. Ele olha e a encontra trabalhando em um laptop e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está tentando gerenciar as finanças delas abrindo uma página no OnlyFans graças ao imbecil dele. Eles perderam todo o dinheiro que ganharam por causa dos danos colaterais, ficando completamente quebrados mais uma vez. Ela diz a ele que a partir de agora ele vai tirar fotos dela e dos pés dela para que ela possa postar no Fitfinder e ganhar algum dinheiro, enquanto ele fica ali como um otário, sem fazer absolutamente nada. Dito isso, Kisara sai de casa para procurar qualquer tipo de trabalho de meio período como modelo de pés. Na estação de trem, ela encontra um grupo de amigas que zombam de Shu por não ganhar dinheiro, mas ela lhes diz que ele é o fotógrafo dela e a ajudará a ficar famosa, como qualquer outra Etot. De repente, um loiro babaca chamado Mikael se aproxima delas, que é o presidente do conselho estudantil e filho do prefeito. Ele também parece ser um grande simp pela Kisara e a convida para a festa do prefeito na prefeitura naquela noite, mas Kisara vai embora sem dizer mais nada, pois ela não fala com simps beta. Shu, por outro lado, vai procurar Ayano na academia onde ela está treinando, diferente da minha ex que parecia um koala. Ele fica importunando-a, pedindo um emprego ou para falar com alguém na empresa, já que a mãe dela, uma MILF, é a presidente da empresa. Mas ela diz que o estilo dele de matar demônios é muito destrutivo, e ele sempre prejudica a reputação da empresa. Ele implora por uma chance, prometendo não mais persegui-la, e ela finalmente tenta ligar para a mãe para arranjar um emprego para ele, pois ainda tem algum sentimento.
Mas assim que ela pega o telefone, nota uma postagem de Kisara, onde ela está posando com ele para o fansly dela, o que enfurece Ayano e ela manda ele sumir. Naquela noite, porém, a secretária do prefeito se aproxima da mãe de Ayano e diz que suspeitam de uma tentativa de assassinato contra o prefeito, e que pode ser de um demônio, então eles querem uma equipe da empresa dela de prontidão caso algo aconteça. Ela parece relutante em aceitar o trabalho, pois só apoia nosso senhor e salvador Trump, mas concorda mesmo assim e envia Shu e Kisara junto com Ayano e sua equipe para lidar com a situação. O Shu faz a vigia perto de um corredor onde ele é abordado pelo Miles, o careca, que cuidou dele depois que os pais morreram. Eles começam a falar sobre demônios e enquanto o Miles dá para ele um cigarro preto grandão e diz para ele voltar para quebrada um dia para jantar, porque a galera tá com saudade. Mas o Shu só quer saber de câncer e pede mais cigarros. A Kisara, por outro lado, tá dentro da festa e fica super feliz de ver tanta comida na frente dela. Ela tira um potinho de plástico do traseiro e pensa em guardar comida para levar para casa, mas de repente o Mikai aparece e começa a falar um monte de besteira sobre como ele doa grana nas lives dela e outras baboseiras. Felizmente, o prefeito começa a falar e todo mundo se levanta enquanto o discurso é transmitido para a cidade toda. Ele fala as mesmas merdas que todo político corrupto fala: igualdade, emprego, melhor qualidade de vida, e ainda afirma que existem mais de 2 gêneros, o que irrita o Shu, que como qualquer homem são, sabe que só existem gêneros de verdade. Acontece que um demônio também tá puto da vida com esse prefeito por legalizar todas as pronomezinhas de merda. Então ele decide matar o prefeito ao vivo na TV pra todo mundo saber que ele se identifica como um Sigma Male. Geralmente, quando uma pessoa vira demônio, ela perde a humanidade, mas esse demônio parece manter a dele e consegue pensar e falar como uma pessoa normal. Ele atravessa a parede atrás do prefeito e ia esfaquear ele no rabo quando a Kisara percebe a confusão e pula nele, imobilizando ele num mata-leão que renderia uma grana boa. O demônio fica chocado com a velocidade dela, que o puxa para trás e o joga contra um pilar, onde ele é atacado pela Ayano e o time dela. Ela manda o time dela isolar o local enquanto o demônio tenta fugir e ela começa a correr atrás dele. O vestido dela prende, então ela atira no próprio vestido como uma girl boss total e continua correndo atrás dele com um boost de velocidade, enquanto o demônio atravessa paredes. A Kisara também atravessa a parede e aparece na frente dele, mas o demônio desvia do ataque dela e bloqueia as balas que foram atiradas nele antes de atravessar o chão. Felizmente, Ayano já tá no andar de baixo e atira na cabeça dele 2 vezes. O demônio cai, mas levanta de novo e atravessa a parede antes de aparecer atrás dela para atacar, só para ser parado pela Kisara, que o chuta para longe. Ayano corre e aponta uma arma para ele, mas o demônio começa a falar de novo, dizendo que eles precisam mostrar para a cidade como o prefeito é na verdade um furry degenerado, o que faz a Ayano parar, percebendo que ele ainda mantém a humanidade. Aproveitando a distração momentânea, o demônio atravessa a parede de novo e a Kisara fica brava com Ayano por deixar ele escapar. O Shu, o inútil de sempre, finalmente ouve a confusão e atravessa a janela para atacar o demônio numa das salas de servidor, onde a Kisara chega logo depois. Ele e a Kisara encurralam o demônio e estão prestes a matá-lo quando ele recebe uma ligação da mãe da Ayano, a presidente da empresa. Ela diz pro Shu que o demônio ainda tem um cérebro humano e deve ser capturado vivo a todo custo. Isso é um problemão, já que nenhum deles tem as armas necessárias para capturar um demônio e nunca fizeram isso antes. Eles só sabem matar. A Kisara diz que talvez tente acertar o demônio com o cabo da espada, mas ainda é perigoso, então o Shu entra na internet e começa a procurar armas não letais na Amazon, mas a Kisara o impede, dizendo que o equipamento custa o mesmo que eles vão ganhar com esse trabalho, então qual o sentido? Eles ficam discutindo entre si quando o demônio encontra uma brecha e pula do prédio. O Shu e a Kisara olham pela janela enquanto a Kisara diz pro Shu que se ele comprar o gadget, ele vai ter que comer só merda no mês seguinte. Ele, no entanto, olha pra ela e pede o equipamento, dizendo que vai tirar mais fotos ousadas dela pro Instagram. O Bezo salva o dia com uma entrega super rápida e assim que o demônio chega no chão, um caminhão encosta e atinge o demônio, nocauteando-o. O Shu desce e uma mulher forte e independente sai do caminhão e entrega a ele a arma para capturar o demônio, que ele nem precisa mais. O demônio é colocado numa maca e levado para o hospital, enquanto a Kisara e o Shu voltam para casa. No dia seguinte, o Shu consegue botar as mãos em informações secretas vazadas sobre um demônio classe B que parece a minha ex de manhã. Ele encontra a Ayano e diz que vai aceitar o trabalho, não importa o que, porque ele está precisando de grana. Ele vai para o leilão e subcotiza todas as outras empresas com uma margem enorme de novo, o que irrita tanto eles que começam a planejar bater nele. Mas antes que o leilão termine, o leiloeiro os interrompe e diz que os lances atuais foram cancelados porque um novo objetivo surgiu. Aparentemente, o demônio lagarta comeu um núcleo radioativo que deveria abastecer a cidade inteira por uma semana, então eles têm que recuperar o núcleo antes de destruir o demônio. O Shu insiste e diz que não importa, ele ainda quer fazer pelo mesmo dinheiro, mesmo com a nova condição, surpreendendo a todos, já que alguém precisa estar completamente falido para aceitar um trabalho assim.
Mais tarde naquele dia, eles chegam ao local e a Ayano vai com a equipe dela tentar capturar o demônio em segurança. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, a lagarta finalmente se transforma numa mariposa demoníaca gigante, que me lembra minha ex de maquiagem. O demônio destrói todos os drones voadores antes de mirar nas unidades terrestres, destruindo-as uma a uma. A Ayano começa a fugir no carro dela, mas é atacada de novo, enquanto Shu assiste tudo como um perdedor à distância. Finalmente, a Kisara aparece atrás dele e ele a beija imediatamente, dando a ela o poder que ela precisa. Nessa hora, o demônio já mirou na Ayano e pouco antes de uma pedra gigante cair sobre ela, a Kisara chega, despedaçando a pedra em pedaços, assim como meu coração. Ela então voa em direção ao demônio, desviando dos ataques dele e o esfaqueia no traseiro, forçando o demônio a recuar. A feia mariposa então atira raios de energia nela, que ela desvia sem esforço e ataca de novo antes de esfaquear e rasgar o corpo do demônio, enfraquecendo sua carapaça externa. O Shu aproveita isso e pega seu rifle de precisão antes de atirar no demônio bem na parte exposta. Isso empurra o demônio para trás e, como último esforço para salvar sua vida, o demônio tenta disparar um raio de energia massivo, mas o Shu carrega outra bala e atira no demônio exatamente no mesmo ponto, matando-o instantaneamente. No dia seguinte, Ayano é chamada no estaleiro por causa de uma briga entre dois grupos rivais da máfia. Um deles aparentemente decidiu fazer um contrato e virou um demônio, matando os membros da gangue inimiga implacavelmente. Ela entra no galpão vazio e encontra um monte de caras massacrados no chão e outros gravemente feridos. Ela avança e de repente vê o brilho de um cano de arma antes que o demônio comece a atirar neles. Ela se protege e ordena que um dos caras atire nele com seu rifle de precisão, enquanto o outro usa seu lança-foguetes para bombardear o demônio, derrubando-o como um verdadeiro americano. A polícia chega depois e captura todos os membros sobreviventes da máfia feridos, enquanto Miles, o careca que trabalha no departamento, diz a eles que tiveram sorte de estarem vivos, pois o demônio, felizmente, não era de alto escalão, então foi morto facilmente. Todos os membros da gangue são colocados em ambulâncias. Ela olha ao redor e vê um jovem sendo colocado na ambulância enquanto sua namorada chora desesperadamente na multidão, implorando para que a deixem ficar com ele, mas a polícia segura. Shu, por outro lado, está sentado com Kisara jantando à luz de velas porque sua área está sem eletricidade, graças ao fato de que sua bunda inútil falhou em obter o núcleo do demônio. Felizmente, pelo menos eles têm comida boa, já que derrotaram o demônio basicamente sozinhos e podem gastar um pouco mais de dinheiro. Eles jantam juntos e no dia seguinte, quando estão prestes a sair, Shu diz a Kisara que hoje eles terão um jantar luxuoso no lado caro da cidade para comemorar os 10.000 seguidores dela no Fitfinder. Assim que saem, porém, um carro para e Mikhail, o beta simp de merda, sai dele, que está ali para encontrar Kisara e tentar conquistá-la com seu dinheiro e luxo, mas Kisara é a melhor garota e permanece fiel, diferente da sua ex-namorada, e manda Mikhail se ferrar. Mikhail fica bravo e começa a falar mal de Shu, que o ignora, enquanto Kisara nota Ayano indo junto com um cara vestido de preto. Ela decide segui-los como uma stalker e chega a um parque onde os encontra conversando. Ela decide usar essa oportunidade para fazer Ayano parecer uma idiota total e clica nas fotos deles antes de postar no Instagram. Shu percebe a notificação e corre imediatamente para o parque, pedindo desculpas a ambos pelo que Kisara fez. O homem o cumprimenta e se apresenta como um investigador do Bureau Antidemônio que está trabalhando em um caso entre as máfias em que Ayano está envolvida, e ele também acaba dizendo a ele que está trabalhando para descobrir sobre o demônio que matou a família de Shu, como Ayano pediu a ele para investigar. Isso enfurece Shu, que ignora Ayano, dizendo a ela que ela deveria tê-lo consultado e envolvido nessa decisão de tentar encontrar o assassino de seus pais. Enquanto ele estava em um de seus desabafos emo, o investigador recebe uma ligação do departamento de polícia que os informa que Tony, o jovem cuja namorada eles viram chorando desesperadamente, acabou de ser assassinado dentro do hospital. Shu vai imediatamente para o hospital e encontra Miles, que relata que, quando o encontrou, Tony já estava morto e o assassino não estava em lugar nenhum. O investigador pergunta a ele se isso poderia ser obra de um demônio, mas Miles responde dizendo que é altamente improvável porque a arma usada para matá-lo era apenas uma faca comum com o logo da gangue mafiosa inimiga. Ele também relata que o ataque foi bastante ousado e feito em plena luz do dia, o que foi gravado pelas câmeras. Enquanto isso, quando chega a noite, Shu espera por Ayano do lado de fora do hotel dela, onde ele a liga e pede desculpas por ter feito uma cena no parque. Ele diz a ela que acredita que o demônio que tentou matar o prefeito pode estar conectado a uma das gangues e tenta obter mais informações dela, mas ela o ignora e diz para ele voltar para casa. Ele diz a ela que seria mais eficiente se trabalhassem juntos, mas ela manda ele se ferrar. Ele nunca pensa no que outra pessoa sente sobre como ele faz as coisas e como alguém se sente quando ele coloca a vida em perigo. Ela o faz lembrar do dia, há alguns anos, quando eles estavam namorando. Ela estava esperando ele voltar para casa enquanto ele passava a noite inteira caçando um demônio. Para sua surpresa, no entanto, ele parece completamente vazio e revela que não se lembra de nada.
Isso a desestabiliza e ela foge chorando. Do outro lado, o investigador é chamado a uma cena de crime onde os membros da gangue que mataram Tony parecem estar brigando ou algo assim. O investigador entra para dar uma olhada e percebe que tudo está rasgado e um monte de membros da gangue estão mortos no chão com sangue por toda parte. Ele rapidamente corre para fora como um raio e decide esperar por reforços da equipe especializada em caça-demônios. Enquanto isso, a pobre Ayano chora debaixo de uma ponte quando é abordada por Kisara, que revela que é ela quem tem todas as memórias que Shu costumava ter. Ela diz a ele que eles fizeram um contrato em que ela pode se alimentar das memórias de Shu sempre que quiser e que ela tem deletado especificamente as memórias dele para que ele não se apaixone novamente por Ayano. Ayano fica furiosa com a conversa que tem com Kisara depois de perceber que ela não se importa com os sentimentos reais de Shu e só quer mantê-lo para si como uma psicopata moderadora do Reddit. Ela se levanta e sai na escuridão, dizendo para ela não falar com ela novamente. Enquanto isso, Shu se sente incomodado e vai tentar conseguir um cigarro enquanto pensa no que Ayano disse. De repente, porém, uma flecha perfura uma lata de lixo próxima, assustando Shu, que rapidamente pega uma nota na flecha que revela a localização do quartel-general do membro da gangue. Ele rapidamente pega uma bicicleta e corre para o local onde encontra todos os policiais esperando do lado de fora. Ele não para ninguém e entra direto com uma arma na mão como uma versão com morte cerebral do Rambo. Dentro da casa ele avista uma bela mulher de vestido vermelho abatendo os membros da gangue com sua espada, e quando outro cara tenta atirar nela, ela simplesmente se esquiva e corta a garganta dele. Shu decide intervir e começar a atirar nela como a polícia de Los Angeles. Enquanto ela simplesmente se esquiva e corre para o banheiro masculino, Shu a segue e percebe que está dentro de um banheiro com espelhos por toda parte, o que será excelente para tirar fotos, mas dificulta sua luta de forma eficiente. A mulher aparece de repente atrás dele e ele começa a atirar enquanto ela continua se esquivando com uma velocidade incrível. Ele decide atirar em quase todos os espelhos para reduzir a confusão, mas quando termina, ela escapa rapidamente para fora sem que ninguém perceba. Shu sai do banheiro e vê que o investigador também entrou para dar apoio. Eles encontram um membro que ainda não está morto e rapidamente vão até ele perguntando se há algum demônio na gangue de Tony. O moribundo, porém, revela que o demônio que acabou de matá-los não era um membro de gangue, mas a namorada do Tony. Isso choca a todos, pois ainda achavam que era só uma guerra de gangues. Mas agora parece ser uma vingança pessoal arquitetada pela namorada do Tony. E Shu de repente percebe que ela vai matar todo mundo ligado ao incidente naquela noite nos docas, incluindo Ayano. Percebendo que a vida de Ayano está em perigo, ele manda Kisara protegê-la, e ela chega bem a tempo de salvar sua vida. Shu mesmo corre para o local junto com policiais, mas só encontra uma Ayano machucada e uma Kisara presa pedindo ajuda ao seu estebro. Mais tarde, eles conseguem descobrir que esse demônio usa espelhos para se transportar de um lugar para outro, e é por isso que ele é tão rápido e pode entrar facilmente em qualquer casa para matar qualquer um. Shu manda Ayano para um local seguro e vai a um restaurante com um detetive sênior chamado Tetsuya. Ele pede a Shu para colaborar com ele e promete encontrar o demônio que matou sua família e revelar a verdade sobre demônios ao público em geral. Shu visita Ayano em seu esconderijo e revela que acha que sua irmã mais nova, Kana, que se presume ser Deed, ainda pode estar viva. Isso choca Ayano, pois ele nunca contou isso a ninguém antes. Ayano parece se atrair por perdedores e decide ficar com ele, já que ele age vulnerável perto dela. Quem me dera a vida fosse tão fácil assim. Mais tarde naquela noite, o demônio se teletransporta para o galpão e vai direto cortar um sofá da IKEA enquanto procura por Ayano. Ao mesmo tempo, Kisara também chega e começa a atacar o demônio, entrando em uma luta de espadas com velocidade extraordinária. De repente, ela percebe Ayano escondida atrás de um canto, então corre até ela e sem aviso dá uma cabeçada nela, derrubando-a no chão. Ela começa a chamar Ayano de vagabunda destruidora de lares por estar passando a mão no pau do Shu. Ayano tenta fingir ignorância dizendo que jamais tocaria em um perdedor como Shu, mas todos sabemos que essas garotas só gostam de idiotas como Shu, então Kisara manda ela calar essa boca suja, senão ela vai enfiar a espada na garganta dela. Enquanto isso, o demônio quebra todo o vidro do galpão, assustando Shu, que de repente sente uma espada nas costas, mas percebe que é Kisara, furiosa com ele. Ela manda ele dar toda a energia dele para ela derrotar a demônia e o beija violentamente. Depois do beijo, Shu fica ali sem as memórias da noite, enquanto Kisara ataca o demônio. O demônio revida e a maioria dos ataques dela são bloqueados. Ela tenta atacar de novo, mas o demônio atravessa o chão e a ataca de outra direção. O demônio estava prestes a dar o golpe final quando Shu intervém e dá uma cotovelada no demônio, empurrando-a para trás. Ele tenta socá-la, mas ela se afasta e tenta fugir atravessando a parede. Mas Shu joga seu projétil antidemônio nela, que a atinge na barriga, parando-a no meio do caminho, e então Kisara ataca, esfaqueando-a no mesmo lugar e matando-a de vez. Kisara foge de Shu e já se passaram vários dias desde que ela saiu da casa dele. No entanto, ela não voltou nem tentou contato. Preocupado com o bem-estar dela, Shu tenta várias vezes falar com ela, mas não obtém resposta.
Depois disso, ele planeja uma emboscada para o informante que tem passado informações sigilosas para ele. Ele vai até uma estação de trem e encontra um banco para sentar. Quando o informante chega, ele dá as instruções para pegar o tablet no lixo. Shu faz o que é mandado e, ao fundo, passa um vídeo de uma garota loira lutando contra a polícia e outras empresas caçadoras de demônios. O informante tentou fugir antes que Shu pudesse fazer mais perguntas. Mas, apesar dos esforços de Shu, o informante escapa. Mais tarde naquele dia, ele vai a um leilão onde falam sobre essa pessoa. A mãe de Ayano revela ao filho que faz parte de uma organização na Europa que erradica demônios há 1000 anos e que foi ela quem o recrutou. Ela faz parecer que Shu a lembrava, mas ele não tem ideia de quem ela seja. Voltando para casa, Ayano liga para ele, gritando para ele ficar longe do apartamento. Ele acha que é brincadeira, mas o alarme na voz dela o faz largar tudo, sacar uma arma e se preparar. A porta é arrombada e ele é jogado para fora. A garota loira, Sharon, sai correndo e tenta pisoteá-lo. Ele tenta pegar a arma, mas ela o impede com o pé e ataca. Ele desvia do primeiro chute, mas ela o soca na barriga e o lança longe com outro chute forte. Ela pula em cima dele e o soca várias vezes no rosto. Kisara aparece de repente por trás e a ataca com a espada, mas ela desvia e pula para longe. Kisara parece conhecer Sharon e ter medo dela. Shu está no hospital, inconsciente. Kisara e Ayano estão ao lado dele, mas Kisara recebe uma mensagem e sai, deixando Ayano cuidar de Shu. Ela vai a um prédio abandonado e vê a mensagem com a localização. Ela recebe uma ligação de Sharon, que diz estar sozinha. Kisara invoca sua espada, pronta para a batalha, mas antes que encontre Sharon, é atingida por ela de cima. Ela foge e se esconde. Espia e vê Sharon em um traje mecha especial procurando por ela. Sharon atira de novo, acertando-a, mas ela consegue bloquear a maioria dos tiros com a espada. Ela avança contra Sharon, mas sua espada é bloqueada e Sharon usa um composto demoníaco parecido com gosma para atacá-la. Ela recua rapidamente e tenta cortar a gosma, mas uma projeção atinge na perna. Ela foge e percebe que a ferida não cicatriza. Sharon explica que demônios melhores como Kisara não são feridos por armas humanas, mas são vulneráveis a ataques demoníacos. Ela tenta fugir, mas Sharon bloqueia seu caminho com projeções demoníacas. Kisara levanta a espada para atacar, mas é empalada no torso por Sharon e cai. Ela se aproxima dela, mas antes que possa terminar, Shu a cega com uma granada de luz e a arrasta para trás de um pilar, a fere e a beija, dando-lhe o poder extra de que precisava. Ele cai inconsciente enquanto Kisara começa a fluir com poder. Ela se aproxima e suas feridas começam a sarar. Sharon atira nela, mas desta vez ela desvia de todas as balas e avança contra ela, atacando e cortando um de seus braços robóticos. Sharon tenta atacar Shu, mas ela consegue protegê-lo antes de desferir uma saraivada de ataques aéreos contra ela, quebrando sua armadura pedaço por pedaço. Sharon cai e Kisara usa isso a seu favor, cravando sua espada profundamente em seu traje mecha, destruindo-o completamente e deixando-o inconsciente. Ela então leva Shu para um local seguro enquanto ele acorda e eles voltam para casa juntos. Shu decide ir conversar com Sharon sobre o que aconteceu e obter mais informações sobre por que ela estava na cidade, mas ele não consegue tirar nada importante dela, então ele sai da cela. Ele estava prestes a sair quando recebeu um telefonema de Tetsuya. Ele atende e Tetsuya parece angustiado e diz a ele para encontrá-lo no estacionamento o mais rápido possível antes que Shu ouça o carro de Tetsuya parando e o som de um tiro. Ele corre com Kisara para o local e encontra Tetsuya morto em seu carro. Shu cai no chão em desespero, pois Tetsuya era uma das poucas pessoas dispostas a encontrar o perpetrador responsável pelo assassinato da família de Shu. Eles de repente avistam uma figura correndo no estacionamento e ambos correm atrás dela. Shu reconhece o cara como sendo a mesma pessoa que lhe fornece informações e assume que ele é quem matou Tetsuya. Depois de persegui-lo um pouco, eles conseguem ser Mikhail, o filho do atual prefeito. Shu ameaça revelar por que matou Tetsuya, mas Mikhail diz a ele que não foi ele. Ele os leva a uma instalação secreta, onde eles ficam surpresos ao ver muitas pessoas trabalhando em computadores que mostram imagens de toda a cidade. Todas as câmeras de segurança da área são controladas por Mikhail, e é por isso que ele tem todas as informações o tempo todo. Eles recuperam as imagens do assassinato de Tetsuya, mas ficam desapontados ao ver as costas de uma figura encapuzada que atirou em Tetsuya. No dia seguinte, Shu vai ao funeral de Tetsuya, e ao voltar ele recebe uma carona de Miles, um de seus amigos de infância e seu pai adotivo que o acolheu por um ano em sua casa quando ele era jovem, após a morte de seus pais. Enquanto no carro com ele, Shu nota uma tatuagem em seu antebraço e percebe que ele é o assassino. Ele senta ali nonchalant e pergunta a Miles por que ele matou Tetsuya. Milos diz a Shu que Tetsuya descobriu a verdade porque percebeu que a única pessoa, além dele, que tinha informações em primeira mão sobre qualquer atividade demoníaca era Miles. Essa descoberta feita por Tetsuya forçou Miles a tirar a vida de seu próprio parceiro. Ele leva Shu a um parque deserto e Shu diz a ele que, mesmo enquanto falam, ele está sendo cercado pela polícia. Miles já sabe disso e se transforma em um demônio. Todos ficam completamente chocados e abrem fogo contra ele. Miles tem um escudo de energia ao redor dele que o protege de todas as balas e explosivos jogados nele. Shu se vira para Kisara e pergunta se há alguma chance de pegá-lo vivo, mas ela diz que não.
Kisara diz a ele para deixar qualquer tipo de sentimento de lado, pois ele matou Tetsuya e se ele não for parado, ele vai matar muitos outros. Miles usa suas correntes para atacar Ayano, o que a fere, mas antes que ele pudesse matá-la, Sharon chega em uma moto salvando sua vida. Ela salta da moto e usa a lâmina de seu sapato para atacá-lo várias vezes, mas assim que ela ataca, ele se regenera. Ele tenta socá-la, mas é interrompido por Ayano, dando a Sharon a chance de recuar. Finalmente, Shu recupera o juízo e dá permissão para matar Miles, mas pede a Kisara para salvar suas memórias. Ele a beija, dando-lhe todo o poder que ela precisa, e ela corre em direção a ele bem a tempo de cortar suas correntes ao meio que iam atacar Sharon e Ayano. Ele a chuta para trás, mas ela avança contra ele novamente, desviando de seus ataques de corrente e finalmente consegue quebrar suas correntes completamente. Ele a soca, o que ela bloqueia com sua espada, mas é lançada no ar. Ela se equilibra rapidamente e o apunhala nas costas por cima. Ele tira sua espada e a joga para longe de si. Ele rapidamente muda seu alvo e avança em direção a Shu, que carrega sua arma e atira diretamente na cabeça dele, matando-o. Kisara extrai sua memória, e é revelado que quando Shu era jovem, Miles se tornou um bom amigo de seus pais, mas um dia sua filha ficou muito doente. Ele começa a ficar o tempo todo no hospital antes de ser contatado pelo demônio mais forte, Asmodeus. Asmodeus promete que se ele seguir as ordens, a vida de sua filha será salva. Miles concorda em fazer o que Asmodeus quiserem naquela noite na caverna. Ele vai descobrir que Asmodeus assumiu a forma da mãe de Shu. Ele vê o pai de Shu morrendo no chão, enquanto Asmodeus carregava Kano. Antes que Asmodeus pudesse matar Shu, Miles o poupou dizendo que não estava no contrato e Asmodeus concordou. Miles começa a sair da caverna com Shu inconsciente e ele ouve uma explosão na caverna atrás dele, inundando-a completamente. Depois disso, a filha de Miles melhora e ele começa a criar Shu como seu próprio filho. Shu e os outros voltam para a base onde encontram Sharon deitada no sofá, parecendo extra gostosa e comendo um monte de besteiras. Todos se sentam juntos e começam a discutir o mistério em torno de Asmodeus e por que o pai de Shu foi morto. Sharon faz uma apresentação PowerPoint boba e mostra que houve um demônio na história que continua assumindo a forma de diferentes mulheres que parecem mini-Ilses incríveis. Mas além disso, sempre que ele aparecia, um monte de demônios estavam sempre por perto e toda a área era destruída. Este demônio só possui mulheres jovens e bonitas e sempre deixa uma mancha de merda para trás, e é assim que eles sabem que estão perseguindo este único demônio por centenas de anos. Ayano acha que é possível que Asmodeus tenha aparecido nesta cidade 12 anos atrás, e foi quando todos os demônios começaram a atacar a cidade. Sua mãe se opõe a essa teoria e afirma que os demônios apareceram na cidade primeiro, e depois Asmodeus apareceu tentando seguir o núcleo precioso da cidade, ao qual todos os demônios são atraídos. Ela afirma que todos os segredos estão escondidos na mina, que foi destruída 12 anos atrás no meio do oceano. Ayano se levanta e se prepara para investigar toda a mina em busca de quaisquer pistas possíveis, e ela sai da sala junto com Shu e Kisara. Ela tranquiliza Shu que elas descobrirão a verdade e encontrarão sua irmã Kana, não importa o que, mas Shu parece um pouco perdido e agradece antes de fugir. Isso a entristece e ela olha com raiva para Kisara, sabendo que ela é a razão pela qual Shu está perdendo suas memórias. Ela corre para fora e entra em um carro que ela dirige pela cidade para pegar sua amiga Linfa. Ela pergunta a Ayano o que diabos ela quer, pois ela está ocupada, quando Ayano lhe mostra algumas fotos do oceano. Linfa está compreensivelmente confusa, mas Ayano afirma que esta é a área geral onde a mina costumava ficar e pergunta a localização exata da mina. Mas Linfa afirma que toda a área está fora do alcance de qualquer civil. Ela dirige até uma ponte e começa a perguntar por que o governo escondeu todas as informações do público em geral. E quando Linfa se recusa a admitir qualquer coisa, ela se torna americana e saca sua arma. Ela pergunta mais uma vez onde a mina está exatamente localizada, mas Linfa afirma que ela mesma não sabe a localização exata quando de repente Ayano nota algo à distância e desvia seu carro bem a tempo de desviar de um míssil. Completamente chocada, ela se vira para Linfa e pergunta se ela traiu para o governo, mas ela parece igualmente assustada e confusa, afirmando que não sabe nada sobre isso. De repente, um homem loiro com um braço de metal bate no carro e diz a Ayano para soltar Linfa imediatamente, enquanto o gordo e o cara afro sentados em cima de um tanque gritam com Ayano dizendo que ela está completamente cercada e eles até cercaram sua mãe e seu quartel-general por ordem do governo. De repente, a TV no carro liga e é ninguém menos que o idiota do Mikhail que pergunta a Linfa se ela está bem. Ela fica com raiva dele por atirar mísseis neles, mas Mikhail responde que Ayano sequestrou um oficial do governo, o que é um ato de terrorismo, então eles tiveram que ser violentos. Lainfa sabe que delatores levam pontos, então ela diz a ele que ela apenas saiu para dar uma volta com sua amiga Ayano e que ela está completamente bem. Mikhail, no entanto, não se importa nem um pouco e diz a Ayano para se render, caso contrário, eles a enviarão para Milf Manor. Ayano não aguenta tanto cringe, então ela começa a sair do carro quando de repente um helicóptero enorme chega à cena financiado pelo governo americano com armas enormes. Todos ficam chocados com a visão quando de repente Ayano percebe que está sendo pilotado por ninguém menos que o próprio Shu.
A mãe de Ayano aparece na TV e diz a Ayano que ela deve entrar rapidamente no helicóptero com Shu. Mas Ayano argumenta que Shu nem tem metade de suas memórias, como ele vai pilotar o helicóptero. Shu, no entanto, parece estar completamente bem, pois ele dispara fogo de supressão contra os tanques e a cópia barata do Soldado Invernal, assustando-os. A mãe de Ayano diz a ela que não importa quantas coisas ele esqueça, ele nunca esquecerá como lutar, pois isso está gravado em seus músculos. Ayano se vira para Linfa mais uma vez, e felizmente, Linfa transfere imediatamente as coordenadas para a localização da mina diretamente para o celular de Ayano. Ela agradece a Linfa e voa junto com Shu no helicóptero, e eles se movem rapidamente em direção à mina submersa nas profundezas do oceano. Enquanto isso, Kisara entra em um barco com Sharon e ambas começam a viajar em direção ao oceano também. Kisara diz a Sharon que ela não pode colocar Shu em mais perigo e que ela salvará a irmã de Shu sozinha. Sharon pede o pendrive que tem todos os dados e Kisara o passa para ela. Enquanto ela mostra a Kisara que Asmodeus parece ser um artista fracassado que gosta de fazer logotipos no mapa do mundo atacando esses lugares com a horda demoníaca. Ela então mostra o mapa da cidade e mostra que todos os ataques até agora criaram o mesmo design, o que significa que o ataque final será perto da mina submersa. Eles descobrem que Asmodeus possuiu a mãe de Shu 16 anos atrás, após o que ele teve a irmã de Shu, Kana. Kisara percebe que isso significa que Shu nasceu completamente humano, mas quando Kana nasceu, a mãe de Shu foi possuída por Asmodeus, o que significa que Kana é meio demônio, mas parabéns ao pai de Shu por transar com um demônio. Sharon afirma que o verdadeiro objetivo de Asmodeus é criar uma sociedade onde humanos e demônios possam viver juntos em harmonia, mas isso é quase impossível. Ela também diz a Kisara que é muito provável que a irmã de Shu ainda esteja presa sob o oceano na mina, onde ela pode ser usada para abrir um portal para chamar uma enorme horda demoníaca para a cidade, o que matará milhões. Elas finalmente chegam à mina e entram nas cavernas escuras caminhando em direção ao centro, quando finalmente avistam uma garota amarrada no meio, completamente inconsciente. Kisara não acredita no que vê que finalmente encontrou a irmã de Shu e vai tocá-la. Quando ela de repente sente que algo está errado e se vira para bloquear um chute dado por ninguém menos que Sharon, a vadia, Sharon cai para trás com um sorriso no rosto, enquanto Kisara pergunta o que diabos ela pensa que está fazendo. Sharon responde que Kana não pode viver, pois sempre haverá o medo de que ela seja usada para abrir o portal para o mundo demoníaco. Kisara diz a ela para se afastar, pois Kana é a única família restante de Shu e ela não deixará ninguém machucá-la. Enquanto isso, Mikhail descobre o que é Asmodeus e como o portão para o mundo demoníaco pode se abrir naquela mina. Ele imediatamente dá o sinal verde para uma bomba nuclear como Putin e aperta o botão que prepara o satélite para uma explosão enorme. De repente, as costas de Kana começam a brilhar. Kana começa a se mover e de repente uma mão enorme emerge de suas costas, bem quando o feixe de energia é liberado do satélite e dispara em direção à ilha bem em frente a Shu e Ayano, que estavam se aproximando da área em seu helicóptero. Shu grita impotente, pensando que Kana e Kisara estão perdidas para sempre. Mas quando a poeira baixa, eles notam que a ilha permanece intacta. Mikhail está completamente confuso e começa a perguntar se eles compraram as bombas nucleares na Chinatown, quando de repente uma mão enorme rompe do chão e alcança o céu, enquanto Kisara em sua forma demoníaca carrega Sharon. Percebendo que Asmodeus assumiu o controle de Kana, de repente pequenas mãos começam a sair da mão gigante e elas começam a persegui-la enquanto ela tenta se segurar em Sharon. Sharon de repente diz a Kisara para deixá-la ir enquanto ela salta e começa a chutar a porra de qualquer tentáculo que vem em seu caminho, descendo em direção ao núcleo, enquanto Kisara tenta voar em sua direção em alta velocidade, cortando os tentáculos com sua espada. Shu olha sombriamente para Ayano e diz a ela para segurar os controles para ele, pois ele avista Sharon tentando lutar contra os tentáculos, mas ela finalmente é pega e jogada no chão. Kisara olha de cima, preocupada, e pega a espada, pronta para a briga. De repente, um monte de clones humanos saem da mão dela e uma cópia da própria Kisara aparece na frente dela. Enquanto ela está distraída, uma mão surge por trás e agarra o corpo dela, que luta para se soltar. A clone anda na direção dela, agarra a garganta e tenta sufocá-la. Quando tudo parece perdido, alguém atira na clone por trás e quem aparece é o Shu. A clone se vira pro Shu, mas sem perder tempo, ele a desintegra em pedacinhos, libertando a Kisara do demônio. Ele corre até a Kisara caída e a abraça, dizendo para ela beijá-lo para recuperar as energias, e que não se importa de perder mais memórias. Kisara, porém, começa a chorar, dizendo que não pode mais fazer isso. Com medo, ele vai esquecer quem ele é completamente. De repente, algo a perfura por trás e sangue começa a pingar da barriga dela. Shu fica chocado ao ver uma lança saindo do corpo dela e olha para trás, vendo um portal se abrindo lentamente. A pessoa que agarra a lança e esfaqueia Kisara é a própria irmã do Shu, a Kana. Kisara tenta tirar a lança do corpo, mas não consegue e de repente começa a ter visões de um Shu mais novo. O lugar começa a brilhar e Ayano traz o helicóptero o mais perto que pode, gritando pro Shu entrar. Shu olha para Kisara e diz para Ayano que não pode deixá-la. Kisara diz para ele se salvar, mas ele tá teimoso e não sai do lado dela.
De repente, Sharon aparece correndo por trás, o agarra pela cintura e se prende no helicóptero, deixando Kisara sozinha. De repente, a mão demoníaca inteira some no ar, enquanto Kisara fica empalada no ar, com Kana olhando para ela com raiva. Kisara agarra a lança de novo e um monte de memórias do Shu começam a inundar o cérebro dela de novo. Ela descobre que o Shu é um completo safado e já pegou a Yano e a Sharon várias vezes. Isso a deixa muito furiosa e ela finalmente se livra da lança e se vira para Kana, cega de raiva. Ela ia cortar a cabecinha fofa dela, mas para no último segundo, lembrando que Kana é irmã do Shu. Isso dá tempo para Kana carregar o feixe dela e ela arremessa Kisara para longe. Ela cai no oceano completamente desacordada enquanto Shu assiste impotente pendurado no helicóptero. Ayano decide se afastar, mas de repente Kana aparece bem na frente deles e começa a preparar o ataque mágico bem nele. Ayano grita para ela que o irmão dela vai morrer se ela atacar eles, e isso parece pará-la por um momento, enquanto ela olha para o Shu. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, um laser gigante a engole completamente. Acontece que Mikhail estava observando tudo e decidiu explodir a Kana, mas quando a poeira baixa, Kana ainda está flutuando no ar. Ele fica frustrado com seus nukes de Chinatown e decide explodi-la de novo. Dessa vez parece afetá-la, pois suas asas desaparecem e ela cai no oceano ao lado de Kisara. Ayano e os outros levam Kisara para o hospital, onde Sharon diz que os médicos não encontram batimentos cardíacos nem ondas cerebrais nela, e até as feridas que se curariam facilmente em um demônio como ela ainda estão abertas. Ayano pergunta se ela vai acordar de novo, e Sharon diz que não podem concluir nada, pois ela não é humana. Ayano então pergunta sobre Kana e se ela se recuperou, mas Sharon responde que, segundo os dados do satélite, ela caiu no oceano por uns 200 metros e está deitada no fundo do mar, sem se mover. Ayano pergunta se ela está morta, mas Sharon duvida, dizendo que Kana viveu 12 anos com uma lança no peito. Esse raio laser provavelmente a parou por um curto período e não vai demorar para ela ressurgir. Ayano então pergunta se há possibilidade dela viver como humana de novo, mas Sharon responde que isso depende totalmente dela, e se alguém consegue trazer à tona a humanidade restante nela. Sharon então avisa que a igreja de onde ela vem considera Kana um demônio de rank S, e que agora enviarão mais agentes como ela para acabar com Kana. Ayano parece preocupada, mas Sharon diz que acredita que a cidade será destruída muito antes que qualquer um dos agentes chegue lá. Por outro lado, Mikhail está ocupado segurando a defesa da cidade, planejando como erradicar esse demônio, enquanto sua irmã, Lympha, diz que Kana ainda é meio humana e há uma chance de ela ser salva. Mikhail responde que os riscos de tentar salvá-la são muito grandes e se falharem, ela destruirá a cidade inteira. Então a melhor forma de lidar com isso seria erradicar completamente esse demônio de rank S da existência. Lympha pergunta se as pessoas na cidade sabem dessa grande ameaça que paira sobre elas, mas Mikhail responde que elas não têm ideia. Ele não queria criar pânico, então espalhou notícias falsas sobre um vulcão subaquático entrando em erupção no oceano. Enquanto isso, outros caçadores de demônios estão ocupados destruindo demônios de classe inferior na cidade para ganhar dinheiro, pois por causa de Kana, muitos demônios de rank inferior começaram a surgir na cidade. Os caçadores de demônios decidem que ganharam dinheiro suficiente para relaxar por um bom tempo, mas um deles os lembra que ainda há um demônio de rank S no oceano. Um deles afirma que não pode enfrentar um demônio de rank S, então ele vai embora da cidade. Mas o cara afro diz que se eles não defenderem a cidade, o lugar inteiro será completamente erradicado. Eles decidem pensar sobre isso, mas a maioria ainda quer sair da área. Por outro lado, Shu senta ao lado de Kisara, segurando a mão dela e rezando para que Kisara melhore. Ele decide que não há nada aqui que vale a pena lutar e que se Kisara acordar, ele vai abandonar esta cidade com todos e fugir com Kisara, sem nunca mais olhar para trás. Milagrosamente, Kisara acaba acordando e diz a Shu que não se importa com mais nada além dele e promete sempre mantê-lo seguro. Shu a abraça imediatamente com força, enquanto Kisara diz a Shu que ele lutou o suficiente e tenta fazê-lo prometer que ele fugirá da cidade e não lutará mais contra os demônios. Shu sorri para ela e diz que ambos vão sair daqui, mas Kisara balança a cabeça, dizendo que não pode ir. Shu diz que ela pode tirar todas as memórias dele se isso a fizer recuperar suas forças e se curar. Kisara olha para ele e pergunta se ele está realmente bem com isso, e Shu responde que está. Kisara o abraça imediatamente para um longo beijo, mas em vez de esquecer as memórias, Shu começa a recuperar todas as suas memórias, para sua surpresa. Ele tenta impedi-la, mas ela o segura e continua beijando-o. Ele se lembra do tempo antes de conhecer Kisara, quando trabalhava com Ayano e estava em um relacionamento com ela. Uma manhã, ele encontra Ayano em um restaurante e termina com ela, dizendo que não está dando certo entre eles. Ayano pergunta se ele se sente assim porque ela é inútil na cozinha e não consegue fazer um bom sanduíche, e mesmo ele dizendo que não é nada disso, ela ainda começa a chorar. Shu diz a ela que juntos eles só são fortes o suficiente para derrotar demônios de rank D e nada mais, então ele precisa fazer uma jornada para se encontrar. Durante sua jornada, ele entrou em contato com Sharon, que também estava lá para encontrar e destruir um demônio super forte que ainda estava vivo, mas congelado dentro de uma caverna.
Eles estavam um querendo matar o outro para chegar ao demônio, mas Shu acaba fazendo um acordo, dizendo que não quer nada com o demônio, mas quer o dinheiro escondido na caverna. Eles se unem e entram na caverna, onde encontram o corpo de Kisara com uma espada cravada no peito, enquanto ele rouba Kisara dela. De volta ao seu apartamento, ele cria um símbolo mágico no chão e deita Kisara antes de abrir o livro e olhar todas as diferentes maneiras de formar um vínculo entre um demônio e um humano. Ele finalmente decide usar memórias como pagamento para Kisara obedecê-lo completamente e forma o contrato colocando a mão dela em sua cabeça. O contrato funciona, mas lhe dá uma dor de cabeça terrível, fazendo-o rolar no chão, mas ele se levanta ao ouvir Kisara chamando-o. Ele então traz Kisara de volta para a cidade para usá-la para matar todos os outros demônios na cidade. Depois disso, o jogo inteiro foi diferente. Ayano ainda usava suas armas inúteis para tentar derrotar o monstro, enquanto Shu simplesmente desenhava um círculo mágico e criava outro contrato de 1 hora com Kisara, pagando com 3 dias de memórias. Depois disso, ele ficava inconsciente enquanto Kisara era invocada e destruía o demônio em literalmente um único ataque. A agência testemunha isso e finalmente no dia seguinte, Shu recebe sua licença solo para trabalhar como caçador de demônios na cidade. Ela diz a ele que ele poderia simplesmente ter trabalhado com ela na agência, mas ele insensivelmente afirma que humanos têm seus limites, enquanto demônios são simplesmente melhores em tudo. Isso magoa Ayano e, como ela ainda estava com ciúmes, ela pergunta diretamente se ele está morando com Kisara na mesma casa. Shu admite que sim, e Ayano diz que não sobrará nada dele se ele continuar forjando contratos com um demônio. Shu sorri diretamente e afirma que já pensou nisso e tem uma maneira infalível de sair do contrato. De volta em casa, ele produz um livro enorme do seu traseiro e o entrega a Kisara, dizendo que quer simplificar o ritual, pois fazer um círculo mágico e depois forjar contratos horários é muito chato. Desta forma, eles estarão ligados por contrato até que seja cancelado. Como um completo vigarista, ele diz a ela que estes são os termos e condições, ela pode ler se quiser, mas é tudo coisa básica e nada interessante. Ele então diz que o ritual começará em 6 horas e sai. Kisara acaba sendo uma nerd que sempre lê tudo e lê todos os termos quando percebe que um deles parece estar faltando. Ela vira as páginas e finalmente encontra algo escrito em letra microscópica na última página. Ela usa seus poderes demoníacos para dar zoom e descobre que ele escreveu que pode cancelar o contrato a qualquer momento que quiser e não precisa pedir permissão a Kisara antes. Mais tarde naquela noite, eles se preparam para realizar o ritual e Kisara entra no círculo mágico. Ele diz a ela mais uma vez que, após o ritual ser concluído, eles estarão ligados até que o contrato seja cancelado e diz a Kisara que ela pode iniciar o contrato se concordar. Ela diz que está pronta enquanto ele se curva esperando que ela toque a cabeça dele, mas em vez de fazer isso, ela se agacha e o beija nos lábios. Shu fica confuso, mas Kisara diz que o contrato foi concluído. Ele diz a ela que para finalizar o contrato, ela precisa colocar a mão na cabeça dele, mas Kisara diz que não havia nada disso no contrato com um sorriso. Shu imediatamente corre para pegar o contrato e começa a folhear as páginas, apenas para descobrir que ela editou os termos dele e escreveu que o contrato começará com um beijo e que toda vez que eles se beijarem, Kisara poderá liberar todos os seus poderes. Isso preocupa que ela possa ter mexido nos termos de cancelamento também. Suas preocupações se mostram corretas quando ele se vira e vê Kisara atrás dele. Acontece que Kisara mexeu nos termos e escreveu um novo termo afirmando que o contrato só será cancelado quando ela quiser. Finalmente, Shu retorna à realidade e imediatamente agarra Kisara perguntando o que diabos ela acabou de fazer, mas acontece que ela já cancelou o contrato e perdeu todas as suas memórias, enquanto pergunta a Shu quem ele é. Do outro lado, Kana finalmente acorda de seu cochilo e voa sobre o oceano antes de disparar um poderoso feixe à distância. Esse feixe acaba atingindo um aeroporto, destruindo muitos aviões, enquanto Mikhail tenta novamente esconder do público em geral que tudo isso foi feito por um demônio. Finalmente derrotado, ele ordena a libertação da mãe de Ayano da cela, pois ela é a única que pode guiar suas tropas para defender a cidade. De volta ao hospital, Shu tenta lembrar Kisara quem ela é, mas ela nem se lembra do próprio nome. Ele finalmente percebe que não só ela devolveu as memórias dele, mas também deu a ele suas próprias memórias pessoais. Ele a abraça com força e diz para ela esperar ali no hospital e ficar escondida, pois desta vez ele será quem a salvará. Ele então a beija na testa, pega a espada dela e sai da sala para enfrentar a irmã em batalha. Enquanto isso, Ayano está equipada e esperando nas costas do oceano, pronta para lutar contra Kana, quando Sharon chega nela em sua moto. Ayano fica feliz por um segundo pensando que tem reforços, mas Sharon responde que veio para se despedir, pois está deixando esta cidade miserável. Do outro lado, Shu pede algo na Amazon e graças ao Prime a entrega é bem rápida. Ele entra no caminhão e começa a arrumar todos os brinquedos novos enquanto a Kana aparece perto da cidade. E a mãe da Ayano manda abrir fogo contra ela, direto na Kana, junto com um helicóptero de ataque despejando chumbo nela, o que causa uma nuvem de fumaça enorme enquanto todos no quartel-general observam pacientemente para ver o que vai acontecer.
Para surpresa deles, assim que a fumaça se dissipa, Akana aparece completamente ilesa, criando uma bola de energia ao redor dela que a protege de qualquer dano. A Milf manda eles continuarem os ataques, pois precisam garantir que esse demônio nem pise na cidade. O exército começa a atirar na Akana de novo, mas não faz efeito, ela fica lá, calma, absorvendo cada golpe sem problema. A Ayano decide entrar em ação e saca as armas pesadas antes de mirar e disparar um lança-foguetes gigante direto na Akana. Isso parece funcionar, pois quando a fumaça se dissipa, o escudo da Akana sumiu e ela está furiosa com isso. Ela olha imediatamente para a Ayano e começa a carregar seu ataque enquanto a Ayano foge como uma menininha e se esconde atrás de um tanque, mal desviando da série de ataques insanamente poderosos que a Akana lançou contra ela. O exército volta a atirar na Akana e ela continua voando por eles, perseguindo a Ayano enquanto ela tenta fugir. Finalmente, ela se vira e começa a atirar nela, mas não afeta em nada. Infelizmente, a arma da Ayano trava, forçando-a a encarar a Akana, que começa a carregar seu poderoso raio e a teria despedaçado. Mas, felizmente, o Shu aparece para o resgate e a arranca de lá enquanto tudo na área é destruído pelo raio. Eles finalmente descem em cima de um prédio enquanto o Shu diz para a Ayano que recuperou todas as memórias e que a Kisara não se lembra mais de nada. A Ayano pergunta o que eles vão fazer agora e o Shu simplesmente diz que terão que lutar com todas as forças e torcer para que consigam falar com a Akana para que ela volte ao normal. A Ayano pergunta como vão fazer isso sem a Kisara, já que não podem deixar a Akana entrar na cidade, senão pessoas inocentes morrerão. O Shu diz que vão atraí-la para essa usina abandonada, o que garantirá que não haverá vítimas humanas. A Ayano pergunta como vão trazê-la até aqui, mas o Shu diz que não precisarão trazê-la, pois a Akana virá sozinha. A Ayano fica confusa sobre por que ela faria isso, quando a Sharon aparece do nada e afirma que ela virá porque odeia a Ayano e qualquer outra garota com quem o Shu já ficou. Segundo ela, o Shu e a Akana estão conectados espiritualmente, e enquanto isso, o Shu estava ficando com outras garotas. A Akana foi forçada a assistir, mesmo presa no fundo do oceano. No fim das contas, ela é só uma garotinha com ciúmes das garotas na vida do irmão. Mas o único problema é que essa garotinha tem o poder de destruir a Terra se quiser. De repente, Akana atravessa um prédio tentando encontrar a Ayano, mas é recebida com um míssil na cara, graças aos militares que chegaram antes. Isso deixa Akana muito irritada e ela decide soltar um monte de feras demoníacas nos inimigos, forçando-os a lutar contra seus lacaios, enquanto ela encontra um jeito de chegar na Ayano e na Sharon. Surpreendentemente, o Shu aparece na frente dela em seu próprio hoverboard, o que choca Akana. Ela levanta o braço para tentar explodir o Shu, mas não consegue, enquanto o Shu começa a falar sobre como quer ficar junto com ela, já que ela é sua única família restante. Ele pensa nas pessoas que perdeu e decide que não deixará mais ninguém morrer, o que realmente começa a afetar Akana, pois sua vontade humana começa a lutar pelo controle. O Shu sabe que isso não será o suficiente, então estala os dedos e pede desculpas a Akana pelo que está prestes a fazer. De repente, um monte de tentáculos agarram Akana, o que me lembra um anime muito cult que assisti recentemente. Enquanto isso, Ayano começa a atirar lança-foguetes nas costas dela, enquanto Shu pega sua espada e avança para atacá-la. Infelizmente, Akana consegue se libertar e voa para o ar antes de invocar sua lança mágica. O Shu a segue no céu e entra em confronto violento com ela, trocando golpes para lá e para cá enquanto tenta não cair do seu hoverboard voador. Ele percebe que não consegue acompanhar e começa a voar para longe, enquanto Akana o persegue e começa a mirar seu raio mágico nele. Mas no último momento, a Sharon usa seu ataque de tentáculos para pulverizá-la contra uma parede, enquanto Ayano usa seu lança-foguetes para explodi-la. Mesmo depois disso, Akana dispara seu raio mágico contra eles, mas o Shu aparece no último momento, bloqueando e desviando o ataque com sua espada. Ele imediatamente começa a voar para longe, e depois de desviar da maioria dos ataques, ele avança direto para ela. Eles se engajam em um confronto feroz mais uma vez, mas desta vez Akana o domina e o empurra para longe. Antes que ela pudesse terminar com ele, ela é atingida por trás pela Ayano e Sharon mais uma vez. Isso a distrai um pouco e o Shu tenta usar essa oportunidade para acabar com a luta, mas ele não consegue atacar a própria irmã enquanto ela o chuta para longe, no chão. Akana avança contra ele novamente, mas o Shu é protegido no último momento pela Sharon. Akana tenta persegui-lo, mas é atingida novamente por um explosivo disparado pela Ayano. Ele usa esse momento de distração a seu favor e tenta atacar novamente, mas ela desvia seu ataque e o atinge, jogando-o em uma árvore. Ela então avança contra Ayano, mas antes que pudesse atingi-la, a Kisara aparece bloqueando sua lança e a empurrando para trás. Todos ficam chocados ao testemunhar os dois demônios se engajarem em uma batalha brutal de ataque e bloqueio, antes que Akana dispare seus raios de energia contra a Kisara, explodindo-a. O Shu a pega e diz para ela esfaquear o coração da Akana, pois isso a imobilizará e a selará. A Kisara avança contra Akana, desviando de todos os ataques enquanto o Shu fornece fogo de cobertura. A Kisara ataca, mas ela desvia e voa para o ar, apenas para ser chutada pela Sharon e atacada por todas as tropas do exército. Ela cai no chão e com raiva libera 3 demônios de dentro de seu corpo que correm em direção à cidade. A Sharon e a Ayano vão atrás dos demônios, enquanto a Kisara e o Shu ficam para lidar com Akana.
O Shu acaba beijando-a, o que libera seus poderes latentes, e ela avança contra Kana, engajando-se em uma batalha aérea épica. O Shu diz para Kisara trazer a Kana para perto dele, e assim que a Kana está ao alcance de tiro, o Shu atira com sua arma antidemônio, fazendo-a cair. A Kisara então avança em direção a ela, esfaqueando-a com sua espada, encerrando a batalha. A Kana é levada sob custódia e selada nas câmaras mais baixas da cidade, enquanto a Sharon retorna ao seu lugar. O Shu volta para seu apartamento com a Kisara e se surpreende ao ver a Kana lá em sua forma humana comendo, o que alegra o Shu, pois seu último desejo de ver sua irmã voltar ao normal se realiza. Se você gostou deste vídeo, vai adorar esse idiota que se torna o novo senhor dos demônios e salva sua escola da destruição.